Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo e hoje nós vamos configurar o OSPF V2 do nosso laboratório. Já temos aí uma topologia pronta da qual vocês vão conseguir fazer o download, está lá no blog o compartilhamento desse arquivo, tá? Então você já vai pegar aí nesse estado que está pronto para configurar, tá gente? Então, o que nós temos aqui? Vamos explicar um pouquinho. Nós vamos utilizar esses dois PCs como, obviamente, teste para o protocolo funcionando. E nós vamos criar também 3 interfaces em cada roteador. Uma interface chamada de loopback, tá? Uma interface utilizada para testes, também bastante utilizada no OSPF. Tá? O loopback é utilizado no OSPF exatamente para uma questão das métricas. Procedimento aqui, a gente vai pular toda aquela etapa de configuração inicial. Temos já um post dedicado a isso, onde você vai poder aprender a fazer as configurações iniciais. Então a gente vai começar aqui já direto na configuração das interfaces, deixar as interfaces configuradas e logo em seguida configurar o roteamento com OSPF V2. O que nós temos aqui? Um link entre o PC0 e o roteador 0, tá? Um link aqui utilizando o cabeamento crossover. O Packet Tracer ele exige que a gente utilize o processo do crossover para ligar equipamentos que são da mesma camada, né? Lembrando que o uso do cabo crossover antigamente era quando a gente trabalhava com interfaces da mesma camada. Então, interfaces camada 3, elas precisam de um cabo crossover. Quando você tem uma interface camada 3 ligada a uma camada 2, por exemplo, um switch, você utiliza um cabo direto. Tá? Hoje, como temos o Alto MDI e MDX, o roteador e o switch eles já automaticamente modificam a função dos pinos, não precisando mais utilizar um cabo crossover de fato. Porém, no Packet Tracer, por uma questão até de aprendizado, ele exige isso. Então, nós vamos seguir a regra. Eu tenho um link entre os dois roteadores, foi feito com fibra ótica. Tá? Lembrando uma questão importante, quando você fizer o download desse arquivo, você precisa já ter a versão 8 do Packet Tracer, que é a versão que eu estou utilizando. As versões anteriores provavelmente não vão abrir. Tá? Então já faz o update do seu Packet Tracer para a última versão. No momento, né, desta gravação desse vídeo, a última versão é a versão 8. Tá? Qualquer versão superior a ela também vai rodar esse arquivo. Então, vamos começar. Vou chamar aqui o roteador 0. Puxar ele aqui para o canto. E vamos operar. Então, lembrando, né, configurações iniciais nós vamos deixar de lado. A única coisa que eu vou fazer aqui é mudar aqui para router 1.0, como está lá, só para a gente não fazer confusão, tá? Então, não vou fazer a configuração de segurança, SSH e companhia, porque nós temos já o vídeo ensinando a isso. Você dá uma olhadinha lá também, no nosso histórico de vídeos. Vamos começar configurando então as nossas interfaces. Eu vou chamar a interface gigabit 0/0/0. Vou configurar o IP destinado a ela, 200.200.200.1. É 1/30, 255, 255, 255, 252. E vou dar um no shutdown para ela ligar. Vou pegar a minha interface gigabit 0/1. Vou dar o IP dela, 192.168.1.1. Lembrando que o que está ali no texto ali é a rede, não o IP. Tá? Então, ele vai ficar na rede com o final 1. A máscara é 1/24 mesmo, é uma LAN. Então, vamos deixar com 1/24. E vamos começar a configurar as interfaces. Loopback 0, ele liga a loopback automaticamente. O IP address dela, 1.1.0.11. 255, 255, 255.0. Vou chamar a interface loopback 1
ligou. O IP dela 1.1.1.1. A máscara também. /24. E vou chamar a última interface que eu tenho que configurar, que é a Loopback 2, que vai ter o IP 1.1.2.1 /24. E agora a gente vai começar a configurar o protocolo OSPF. Então, lembrando lá como está no material escrito, a gente vai chamar como router OSPF o número do processo. Vou usar aqui o número 1, processo número 1. Vou para o comando router ID, onde eu vou determinar o ID desse router. Vou usar o comando passive interface para declarar que a minha interface Gigabit 01 ela não vai transmitir LSA. Se a gente olhar para a nossa topologia, do roteador 0 na Gigabit 01 eu tenho ligado o PC. Aqui está direto um PC. Numa topologia poderia ter um switch, um grupo de PCs, porém não tem o roteador no caminho. Então não há necessidade de eu enviar pacotes LSA em interfaces que não vão me ligar a um outro roteador. Então nesse momento o que a gente faz? A gente declara como interface passiva, porque assim ele não transmite LSAs por essa interface, deixando então o quê? O link sem precisar carregar essas informações. O que a gente tem que fazer agora? Declarar as redes. Network 192.168.1.0. E lembrando agora que a gente tem que usar a máscara Coringa. Então, se a máscara é 255.255.255.0, essa máscara vai virar 0.0.0.255. Opa, faltou alguma coisa? Faltou. A qual área ele pertence? Como a gente vai configurar um OSPF single área, todo mundo vai operar na área 0. Vou repetir o mesmo comando para todas as outras redes. Então, 1.1.0.0, 0.0.0.255, área 0, network 1.1.1.0, 0.0.0.255 na área 0 também. E a última, network 1.1.2.0, 0.0.0.255 na área 0. Ok, finalizamos. Saí de tudo com um end, fechei, salvei a minha configuração. Agora eu vou dar um show IP route para a gente ver a tabela. Nesse momento eu tenho as minhas redes, tá vendo? Que estão aí devidamente configuradas. Tá faltando configurar quem? Tá faltando configurar a minha Gigabit 01. Que a gente, se eu não me engano, a gente configurou interface Gigabit 0/1, só que a gente não ligou ela, né? Se a gente for agora ver um show IP route, ela aparece lá. As interfaces devem estar ligadas. Você viu que a interface não ligada não apareceu no roteamento. Até porque a interface desligada não tem motivo mesmo para aparecer. Bom, está salvo. De novo, configurar. Vou fechar. Vou abrir o roteador 1. E a gente vai fazer o mesmo procedimento, só que agora com os endereços destacados para o roteador 1. Então vamos lá na nossa CLI. Enable, configure terminal. Vou apenas mudar o hostname para router 1. E interface Gigabit 0/0/0.
IP address 200, 200, 200.2, 255, 255, 255, 252, é um /30, no shutdown. Ligamos a interface, olha lá, ficou verde, já está ativa, já está funcionando. Vamos configurar a nossa Gigabit 01, que vai carregar o IP 172.16.1.1, também /24. Vamos configurar, vamos ligar a interface, essa precisa ser ligada, né? Que nem a gente não fez no outro. E vamos começar a configurar as nossas interfaces loopback. Então, IP da loopback 1, 0. Vai ser o 2.2.0.1, 255, 255, 255.0. Vou chamar a minha loopback 1. Ele vai ser o 2.2.1.1, 255, 255, 255.0. E a interface loopback 2 vai receber o IP address de 2.2.2.1, 255, 255, 255.0. Prontinho, devidamente configurado. Vamos para o processo de configurar o OSPF. Router OSPF, vou usar o processo 1 também. Lembrando que esse processo ele é interno do roteador, então ele não influencia o outro roteador. Tá? O router ID desse cara vai ser o 2. E eu tenho a mesma lógica do outro, né? A interface passiva, que é a Gigabit 01, que é para onde vai para o meu PC. Agora vamos começar a declarar as redes. Então eu vou declarar um 7216.1.0. É um /24 000.255 na área 0 também. Vamos declarar as minhas redes. Network agora. 2.2.0.0, 0.0.0.255 na área 0 também. Vamos configurar network 2.2.1.0, 0.0.0.255 na área 0. E a última rede, será que é a última? 2.2.2.0, 0.0.0.255 na área 0. Eu acho que eu terminei, mas não houve o processo de adjacência ainda. Não criou-se um processo de adjacência, ou seja, os dois roteadores não estão trocando pacotes LSA. Por que não? Porque eu não incluí dentro da declaração do OSPF a rede que conecta os roteadores. Ela tem que fazer parte. Ela é obrigada a fazer parte? Sim. Porque senão os roteadores não vão entender que eles estão trocando, que eles vão trocar informações de rotas via OSPF. Então eu preciso declarar a rede 200, 200, 200, 0. E por ser 252, a minha máscara coringa é final 3, tá? Na área 0. Agora, sim, eu posso verificar. Por que ainda não aconteceu nada? Porque simplesmente o router 0 ainda não fez. Nós não adicionamos essa configuração ao router 3. Então nós vamos adicioná-la agora. Configure terminal, router OSPF 1, que é onde nós estamos, network 200, 200, 200, 0, 0.0.0.3 na área 0.
Preste atenção agora. Inserir essa rota. E vou esperar um pouquinho. Pronto! Olha lá, esperei só um pouquinho. Ele me devolveu aqui, ó, OSPF adjacência, processo 1. Com quem? Com o 2222, que é o roteador 1, router 1, através da interface Gigabit Ethernet 000, foi de loading para full, ou seja, terminou de fazer a convergência. Agora nós temos então a convergência acontecida. O que acontece nesse momento então? Se eu der um show IP route, olha o que aparece pra gente. Eu vou aumentar aqui até para ficar melhor de enxergar. Olha lá. Então eu tenho as minhas redes conectadas e eu tenho as minhas redes recebidas por OSPF. Olha aqui o O. Tá vendo? Então você tem aqui, ó, as redes do roteador 2 que chegaram através do protocolo OSPF. Totalmente funcional. Vou salvar aqui. Vou fazer a mesma verificação no meu router 1. Vou inclusive aumentar aqui para a gente poder enxergar. E vou dar um show IP route para a gente enxergar lá. E olha lá. O que eu tenho? As 3 loopbacks que estão lá no R1, no R0, e um 92.168.10 que está lá no R0. Tá vendo, gente? Beleza, configuramos o SPF e vamos fazer um teste. Qual é o teste? O PC. Não demos o endereço para ele ainda, então vamos dar. Ele é 192.168.1.2, a máscara padrão 24, e o gateway dele tem que ser 192.168.1.1, que é o endereço do router. Fechou? Vou fazer a mesma coisa no PC2. No PC1, desculpa, o PC outro é o 0. Vamos em IP Configuration. 172.16.1.2, 255, 255, 255.0, 172.16.1.1 é o meu gateway. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fechar a configuração aqui e nós vamos fazer alguns testes. Aí eu vou na ordem, tá? Então a primeira coisa que eu quero ver é eu pingar o meu gateway. Beleza, cheguei a ter meu gateway. Agora eu quero pingar a máquina de destino. Vamos ver se ela acha. Opa, tem um timeout e depois foi. Por que deu o primeiro timeout? Uma coisa importante até de você para você não se assustar. Quando houve esse timeout, o que aconteceu? O PC0 mandou o ping, chegou no router 0. O router 0, ele fez o processo de roteamento, ou seja, ele olhou na tabela e ele viu que para chegar naquele endereço ele precisava mandar para o router 1, e mandou. Quando chegou aqui no router 1, o router 1 entendeu que aquele cara está onde? Numa LAN que pertence a ele. Então o que ele precisa para poder chegar nessa LAN? Ele precisa também ter o MAC address, só que ele não tinha o MAC address porque ele nunca conversou com o PC1. Então o que ele precisou fazer? Ele precisou fazer uma solicitação ARP. Então ele enviou uma solicitação ARP perguntando quem é o 172.16.1.2. Nisso o PC1 respondeu e a tabela ARP do roteador então ganhou esse endereço, MAC address. Porém, nesse tempo que aconteceu todo esse procedimento, deu o timeout do primeiro pacote ping, ou seja, ele não pôde continuar. Porém, como o ARP já tinha acontecido, para os pacotes 2, 3 e 4 que foram enviados no ping, aí sim, como já tinha tabela ARP, ele pôde continuar o processo, ou seja, conversar com o PC1. Então, olha lá, fizemos o teste. Vamos fazer o teste vindo pelo outro lado, só para a gente confirmar. Agora, o router 0, ele sabe o MAC address do PC0, porque eles já conversaram. Então, se eu chamar 192.168.1.2, a resposta já bate
enviei 4, recebi 4. Tá vendo, gente? Acabamos de ver então o processo de roteamento acontecer. Esses dois roteadores, eles estão ambos rodando o SPF V2, trocaram as LSAs entre eles, ou seja, aprenderam as rotas para as redes locais de cada lado e automaticamente conseguem então trabalhar. Um teste também para você fazer, que você pode querer, eu quero testar esse endereço desse loopback, 1.1.0.1, por exemplo. Tem problema lá, vai pingar. Posso pingar 1.1.1.1. Vai responder também, tá vendo? Então a interface loopback também ela funciona para testar. Significa o quê? Quando eu conseguir fazer esse ping, que esse cara conseguiu chamar uma interface interna virtual desse roteador. Quando eu chamei o 92.168.1.1.12, esse cara conseguiu chamar este PC. Ou seja, esses dois caras já conseguem se encontrar, ou seja, eles conseguem trocar recursos, compartilhar recursos entre si, porque o roteamento está ativo. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado claro para vocês. E acompanhem aí a Inteligência Forense nas redes sociais. Acompanhem o nosso blog, toda semana está chegando mais conteúdo cada vez mais. E vamos seguir desta forma. Beleza, gente? Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.